Bom, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque eu tenho uma ideia para expor aqui para vocês de por que eu rejeito a democracia, ela ali como forma de governo, e porque ao contrário de muitos liberais e conservadores aí que defendem a democracia, eu acabei ficando contra ela, né? E eu vou expor aqui alguns argumentos, tá? Que, que eu acabei retirando de alguns livros que eu li, tá? Lembrando que essas ideias aqui que eu tenho no canal, que eu exponho, não foi nada eu que inventei. Eu tudo tirei de livros, tá? Às vezes eu posso esquecer o autor ou o livro, mas tudo que eu tenho de conhecimento, né, não, óbvio, não é nada, não fui eu que criei assim, né? Eu peguei muita coisa lendo. Então, geralmente a democracia ela é sempre apresentada como o ápice da civilização política, né? É quase um dogma. Se é democrático, então se é bom. Se é antidemocrático, então se é ruim, né? Até muitos conservadores até usam essa ideia de que a democracia realmente é ruim, mas ela entre aspas, a menos pior ou a melhor forma de governo que tem, né? Mas eu acredito que não seja bem assim, não, tá? Então, antes de entrar nesse assunto que é complicado, tá? Ainda mais no nosso país aqui, isso aqui não é uma defesa de ditaduras nem violência política, nem nada do tipo, tá? É mais tentar dar uma crítica intelectual a essa ideia, né? Geralmente todo mundo tem essa acho que é ditocomia a palavra, né? Perdão se eu errei, porque eu tô gravando meio sem roteiro mesmo. Sempre que uma democracia foi instaurada, antes tinha uma ditadura, né? Foi assim com os nazistas, com os fascistas e com os comunistas, né? Então, eu não estou aqui atacando a convivência pacífica ou a liberdade de expressão ou a pluralidade de ideias, né, de opinião. Não é porque eu estou me posicionando contra a democracia que eu sou contra isso, né? Então, eu também preciso explicar para vocês, né, o que é a democracia, né? Ela é basicamente como um Estado-nação centralizado, tá? Tipo, não, óbvio, não é exclusivo da democracia, mas ela acaba sendo um monopólio, querendo ou não, da força. A diferença dela é que o governo é escolhido por voto da maioria, né? Por meio de eleições ali, comparado ali com as monarquias absolutistas, né? Então, por isso que muita gente acaba preferindo democracia ali, porque eles têm, entre aspas, aquela falsa ilusão, né? Muita gente acha por exemplo, tem o poder de realmente de mudar alguma coisa pelo voto, né? Mas se for ver, toda democracia ela impõe algum limite, né? A gente está vendo isso no Brasil hoje. Talvez um partido que seja mais à direita, ou um grupo político que seja mais à direita, ele obviamente não seria permitido. A gente está vendo na Alemanha, tem o partido lá, o AfD, né? Que eles estão querendo banir o partido. Tá acontecendo bastante em outros países da Europa, que são da União Europeia ali. Então ele também tem a questão do poder de legislar quase ilimitado, né? Desde que a maioria aprova, o Estado ele pode tributar, regular, né, entre aspas, censurar, proibir, redistribuir a riqueza, enfim, interferir em diversos contratos ali, né? E quesitos, questões ali da nossa vida. Então, ou seja, ela tem essa ideia ali de que ela é uma a democracia, querendo ou não, é uma ideologia ali quase de que
a vontade da maioria legitima o poder do Estado, né? Só que, pensa comigo, isso moralmente ali é óbvio que é errado, né? Mesmo que, por exemplo, tem vários casos aí de ditadores, até mesmo de genocidas, que justamente foram, seguindo essa lógica, eles foram legitimados pela democracia, né? O Bigodinho aí, olha como ele chegou no poder na Alemanha. Então, eu preciso tirar da cabeça de vocês, tá? Eu preciso tirar da cabeça de vocês alguns mitos, tá? Então, o primeiro mito ali que é a democracia e a liberdade, né? Eu vou seguir aqui do autor do Rothbard, né? Que ele diz que a liberdade, ele diz não, nos livros deles, né? A liberdade, em essência, é a ausência de agressão contra indivíduos pacíficos, né? É o respeito ali à propriedade privada e aos contratos voluntários, né? Então, vamos supor, pega a democracia, seja de... Vamos tirar a questão do Brasil, né? Que muita gente que diz aí que o Brasil é socialista. Mas vamos pegar até os Estados Unidos, os países da Europa. Uma democracia que tem impostos altíssimos, que ela coloca controle de preços, que ela tem uma censura velada através de regulação, como é a União Europeia. Ela tem restrições pesadas à iniciativa privada e uma burocracia tipo animal ali, tá? Além, claro, de confisco de propriedade, né, de prender dissidentes políticos, de proibir transações, né. Vocês sabem aí, quem acompanha notícias, a União Europeia aí, ela faz isso brincando, né. Então, acho que a gente tem que começar mais a olhar por esse ponto aí, tá? Que muita gente de direita até, não entendeu isso. Que numa democracia eles sempre vão acabar perdendo, né? Por isso. Então eu trago ali o Hayek, né? No Caminho da Servidão, que é um livro dele. E ele diz ali que a democracia basicamente ela não garante a liberdade, que é o que a gente está vendo hoje, por exemplo, no Brasil. E ele dá um exemplo ali, né? Se a maioria decidir democraticamente que o Estado deve fazer um planejamento da economia, como que nem eu mencionei, controle de preço, determinar salário, isso obviamente vai acabar, como é que eu vou dizer, alterando, né? Vai alocar mal os recursos os recursos do mercado, digamos assim, né? Já que eu mencionei que eu não gosto da palavra capitalismo, mas ele vai acabar fazendo isso. E além disso, você pega leis aí como questão da CLT, né, da burocracia, lei do salário mínimo, questão das tarifas, do sindicato, isso acaba levando para um caminho da servidão, né? Então esse é um ponto aí a se pensar que eu quero trazer para vocês aqui. Uma outra ideia, o outro mito, né, que é a vontade eles levam a vontade da maioria como critério moral. Tipo, então se a maioria decidiu, então é justo, tá? Aquela nova de tá na lei, que o pessoal usa, né? Mas outro exemplo aqui. Imagina que numa cidade tem 100 pessoas. Aí tem uma eleição lá, 51 delas decidem por votar para confiscar metade da riqueza das outras 49. Isso é moralmente aceito? Continua sendo roubo ou não? Que nem o pessoal fala, taxação aí dos super ricos, né? Super rico no Brasil todo mundo sabe, né? Os caras botam lá 10 mil reais, o cara é um super rico. Né? Isso aí é um absurdo. Não, é claro que eles falam, mas eu quero taxar o bilionário. Mas veja, o problema não são os milionários, os bilionários, né? Eu até concordo que tem muito bilionário aí que só é bilionário porque ele pegou o subsídio do Estado, né? Esses realmente não deveriam de existir, de estar aí. Mas uma pessoa que cresceu do zero, né? Que nem recentemente saiu a Luana Lopes aí daquela plataforma lá de futuros, né? De apostas, entre aspas. Ela ali foi esperta, ela construiu um software, um aplicativo, né?
e ela e os fundadores ali, e tá tudo certo, né? Cada um com o seu, estão lucrando ali, o pessoal tá usando, quem não quer não usa, né? Uh, então, o que eu quero trazer de ideia para vocês é a democracia, ela transforma a agressão em justiça, né? Ela tipo, só redefine quem tem o poder de agredir, entendeu? Que nem a gente está vivendo aí no momento do país a questão do judiciário. Acho que vocês estão vendo ali como esse argumento me dá razão aí, né? Outro mito aí que o pessoal usa é que eles dizem que os outros sistemas de governo eles são piores que a democracia, né? Muitos conservadores e liberais aí, sociais-democratas, eles comparam, né? Porque geralmente sempre na história o que veio antes de uma democracia quando mudou o governo geralmente foi uma ditadura sanguinária, né? Na Itália tivemos o fascismo, na Alemanha o bigodismo aí, né? O comunismo ali em países do leste europeu, aqui na América do Sul, uma ditaduras militares, né? Enfim, mas e a questão da monarquia, né? Porque quando se fala em monarquia, muita gente tem aquela ideia de uma monarquia absolutista em que o rei manda tudo, etc, né? Mas e a questão de monarquias, por exemplo, como microestados, né? Pegar o exemplo de Mônaco ali hoje. Mônaco é uma monarquia. Aqui eu vou dar uma palpitaria, tá? Eu não conheço como é que é nada da legislação e das leis de Mônaco. Mas eu acredito que em Mônaco tem a liberdade de expressão. A pessoa pode expressar suas ideias livremente, né? Também tem a questão das cidades-estados na era medieval. Tá? Eu acredito que até Mônaco é uma cidade-estado, né? Micro-estado, talvez a gente possa colocar ali a Suíça, países menores aí dos Balcãs, tá? Enfim, então você compara ali as cidades medievais, tá? É óbvio que nada era perfeito, mas as coisas ali funcionavam ali, né? Nas eras medievais ali, eram cidades-estados ali, as cidades negociavam uma com a outra ali, óbvio, né? A gente tem que lembrar que tinha guerra naquela época, porque a guerra não era tão sangrenta, né? Então também tem isso, com o advento da democracia e do Estado centralizador, a guerra também, a partir ali da guerra da Primeira Guerra Mundial, né, começou a guerra, se tornou uma guerra de extermínio ali entre as, não é uma guerra entre soldados profissionais, agora se tornou uma guerra ideológica. Na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eles queriam a desculpa de fazer o mundo melhor para as democracias, né? Por isso que eles entraram na guerra contra as monarquias europeias ali. Um outro mito que as pessoas têm é a questão da justiça e que numa democracia a justiça é mais transparente ali, que não tem tantos abusos como é que tem, por exemplo, uma ditadura, né, na questão do autoritarismo. Mas acho que pelos últimos acontecimentos aí, né, vocês estão vendo hoje o que está acontecendo. Eu acho que essa ideia está meio que desmoronando, né? Como é que eu disse, a democracia ela tem suas próprias regras, por exemplo. Os caras podem definir que tipo digamos, de ideologia podem participar ali, entendeu? E é para vocês verem como é hipocrisia no Brasil, eles acho que corretamente proíbem partidos extremistas, tá? Dos bigodismos ali, mas tem gente dentro de câmeras, né, de deputados que fazem celebração para a Revolução Russa ali, né, que é o comunismo, que é uma ideologia de extrema esquerda. Então são dois pesos e duas medidas, né? Inclusive o monarca foi cancelado por causa disso. Acredito que ele se expressou mal quando ele disse que ele defendia o partido lá. Ele fez essa comparação, se um pode, porque o outro não pode, né? Uma outra questão da democracia é que ela traz incentivos perversos na questão da política. Os políticos eles gastam dinheiro que não é deles para agradar grupos para tentar a reeleição. É aquele esquema do porteiro, aquela analogia do porteiro
num condomínio, né? É óbvio que se o porteiro votar, ele vai escolher um monte de regalia para ele, ele vai querer tipo diminuir o horário de trabalho dele, aumentar o salário, enfim, né? Por isso que a gente vê aí muitos funcionários públicos, né? Os famosos FUNSAs, que eles acabam votando na esquerda, alguns até mesmo não sendo de esquerda, não tendo preferência, simplesmente por questões ali de privilégios, né? Uma outra coisa então, que eu acho que complica muito é um horizonte de curto prazo, né? Como eu disse, o político ele só está pensando no ciclo eleitoral, 4 em 4 anos, e ele não pensa no longo prazo. Então ele só pensa em benefício imediato e ele adia custos, né? Por exemplo, agora pensa no Lully ali, né? Uh, a dívida pública do Brasil ali, né, tá estourando. Mas vocês acham que ele tá pensando nisso? Ele, para ele, se ele se eleger, ele fica mais 4 anos e depois ele cai fora e segue a vida dele. Ele tá pouco, tipo, ele tá cagando e andando pro que vai acontecer aqui. E querendo ou não, isso acaba afetando muito a nossa vida, né? Porque acaba tirando o poder da moeda, a inflação, enfim, esse governo tal, ele só colocou imposto, né? Então é complicado, né? Uma outra questão que nem eu mencionei é a questão da racionalidade do eleitor, do povão. É jogo muito raso, é populismo, o pessoal numa democracia que eu vejo, eles usam muito da manipulação emocional, seja esquerda, direita, né? Se a esquerda ganhar, o Brasil vira Venezuela. Se a direita ganhar, eles vão ter campo de concentração. Falaram isso em 2018. Que os LGBT eles serão perseguidos na rua. Cara, coisas bizarras assim, sabe? Fora da realidade. Essa questão aí, o benefício, Bolsa Família, pé de meia, essa questão das autoescolas, vocês acham que foi uma ideia racional do Lully? É óbvio que não, ele tá pensando ali na. Ele tá pensando na reeleição, ele sabe que vai ter muito voto. O cara que é de esquerda não quer diminuir a burocracia. Se o Lula fosse realmente pensar assim, ele ia tirar o Haddad, ia cortar tudo que ele colocou de imposto, se ele começasse a pensar desse jeito assim, mas isso que ele está fazendo é pura politicagem, pré-ano de eleição aí, né? Enfim, juntando com isso, ainda tem a questão dos lobbies, grupo, que é o famoso grupo organizados ali, que eles sempre estão pedindo subsídios, eles colocam barreira em concorrência, a taxa das blusinhas ali. Vocês acham, por exemplo, que o velho da Ravan, que ele não foi a favor? Quanto de dinheiro esse cara não deve ter ganho que o pessoal agora para comprar uma coisa importada paga o dobro, né? Porque paga imposto para é mais óbvio, é mais fácil comprar aqui nacional. Que contratos privilegiados, a questão da JBS aí, né? Quem acompanha mais o mercado aí. Então, vocês estão vendo tudo isso. Não é uma questão de que eu vejo que é da esquerda. A direita também tem isso, querendo ou não. Muita gente da direita defende a questão dos tais recursos estratégicos do país, né, entre aspas. Que, por exemplo, a questão do petróleo não pode ser privatizada, a questão da educação eles é a mesma coisa, eles só defendem um tipo de doutrinação deles, né, que seria pessoal que nem eles dizem, vamos ensinar economia nas escolas, né? Eles não falam da economia real, eles estão falando da economia do sistema financeiro, obviamente, que é uma enganação, né? É propaganda. Quem meramente leu, tentou se aprofundar em alguma coisa e acompanha os índices que eles divulgam de inflação comparado com o que tu paga no mercado, tu provavelmente já deve ter percebido isso, né? E tem uma outra questão que é a alta preferência temporal, né?
que o nosso glorioso aí Hans Hermann Hoppe, eu não sei se a pronúncia dele, do nome dele está correta, mas enfim, ele traz ali existe o conceito de preferência temporal, não foi o Hoppe que inventou, tá? Agora eu não vou lembrar, mas é basicamente quanto mais alta a preferência temporal, mais as pessoas buscam gratificação imediata e elas menos pensam no longo prazo. Trazendo essa questão para a democracia, os governantes são administradores temporariamente, né? Eles não possuem o governo, tipo, eles apenas estão ali por 4 anos, por exemplo. É diferente de um monarca, não que uma monarquia seja as mil maravilhas, mas pensa. Um sistema em que o rei ali, a família real, eles consideram o Estado como um ativo deles de longo prazo. Faria sentido eles depreciarem a moeda? A questão da educação, faria sentido eles terem uma educação precária? Eles não fariam isso, óbvio, manteriam por bondade, mas eles queriam ter um lucro. É por isso que monarquias hoje, que são ali de Mônaco, né, Liechtenstein, os reis ali, eles têm essa visão, que é um ativo deles, né? A questão como eu vou dizer, a economia do governo é como se fosse a economia da família deles, né? Então eles não vão sair fazendo pataquada e distribuir bolsa não sei o que para todo mundo, tá? Isso também afeta muito na questão da imigração, que eu vejo que ela deveria ser, a questão da imigração deveria ser decidida pelos donos dessas propriedades, tá? Então os monarcas hoje, por exemplo, eu sei que em Mônaco, acho que tu tem que ser aprovado para morar lá, né? Então não é bem assim, tipo, qualquer cidadão chegar lá. O que eu penso de imigração é o seguinte: a imigração ela tem que ser benéfica, os imigrantes têm que chegar aqui para agregar alguma coisa. Não adianta o cara vir de imigrante, por exemplo, o cara vai vir aqui para ter um emprego comum. Mas eu não preciso desse cara para ter um emprego comum, entende? A minha população pode fazer esse emprego muito bem. Isso é mais ou menos o que acontece nos Estados Unidos. Tipo, o pessoal, eles acabam contratando mais imigrante, porque, óbvio, um imigrante aceita trabalhar por menos do que seria pago, por exemplo, para um cidadão americano. Isso até já aconteceu em alguns setores que eu estava acompanhando na internet, que parece que teve um pessoal que foi deportado e agora os patrões, os empreendedores estão tendo que pagar mais para os americanos, né? Tipo, cara, isso é bizarro, assim, né? Tem muito gente que se diz liberal aí que quer abrir fronteira, que isso aí não tem que ter barreira nenhuma, né? Isso eu acredito que é meio infantil e bem perigoso aí, né? A gente tá vendo. Nesse ponto eu acho que as monarquias são mais superiores que a democracia, nessa questão da preservação ali da propriedade e das suas fronteiras ali, né? Uma outra questão que eu tenho refletido, que eu li ultimamente, eu tenho visto isso em diversos livros, é como o Estado se expandiu na esfera privada do cidadão durante os governos de democracia, né? Democracia moderna. Comparando com o século XX ali, nos países ocidentais, o gasto público ele cresceu absurdamente, o percentual do PIB passando de 50%. A questão da burocracia, lei, regulação e obrigação de tu prestar conta para empreender explodiu. É só tu comparar os americanos, eles fazem muito meme, né? Que os Estados Unidos eles se rebelaram por conta dos impostos da Inglaterra e hoje eles pagam tipo 40%, né? Eu acho que é isso de imposto. Então, Friedrich Hayek, ele alerta muito ali, né, que mesmo em democracias
o Estado ele passa a planejar a economia, a controlar preço ele mesmo decide o que deve ser produzido ou não numa cadeia de produção. E isso é legitimizado pelo voto, né? Então, se o Estado cresce a cada crise, a gente, por exemplo, viu na pandemia o que ele cresceu, e as crises elas são sendo usadas, ou vou colocar até o chapéu de alumínio, às vezes até fabricadas, como justificativa para essas novas intervenções. E justamente é feito em governos democratas, tá? Olha o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos na eleição da pandemia ali, tá? O que aconteceu? Tinha até gente morta, entre aspas, votando. Tá? Então, na prática, o limite ele vira aquilo que a maioria decidia. Então, por exemplo, se eles decidirem que tem que ter crédito social, que tem que ter censura, né? Regulação da internet, que eles falam, que tem que ter subsídio, então vai ser legitimizado, né? Vai estar na lei, entre aspas. É por isso que esse argumento é muito burro que eu vejo o pessoal usando. Ah, mas está na lei, né? Enfim. E outra coisa que eu tenho percebido, recentemente eu li um livro, agora eu me esqueci, eu sei que o autor era o Gato, o sobrenome dele, que acho que era Burrice Programada, ou Emburrecimento Programado. Que não nesse livro, mas recentemente de outros livros que eu li, que antigamente a escola, a questão da educação, ela era totalmente decidida pelos pais, né? O Estado, por exemplo, ele não obrigava você a matricular um filho seu numa escola pública. Isso eu comecei a pensar com quão absurdo é, cara, porque hoje em dia as pessoas não têm mais o poder de decisão de quem pode educar o seu filho, de como ele pode ser educado, né? A gente sabe que tem escolas privadas aí, mas elas têm que seguir uma cartilha do MEC, que é o Ministério da Educação, né? Então até o Gatto, no livro, ele fala que ele era professor, né? E como a escola pública nos Estados Unidos piora a situação e ele virou depois de anos sendo professor de escola pública, ele virou um ferrenho defensor do homeschooling aí. Só que a questão do homeschooling hoje é complicado com essa economia, né? Porque querendo ou não, o casal ali, o homem e a mulher, eles têm que trabalhar para se sustentar, né? Nessa economia zoada aí. Antigamente o cara conseguia sustentar a mulher e filho com um emprego normal, né? Ali na década 60, 70, né? Acho que até 80 pega ali. Então eu fiquei meio em choque com isso, né? Porque antigamente você via por que as pessoas... É claro, não eram as mil maravilhas, mas por exemplo o cara que ele tinha uma loja ali, um empreendimento, ele colocava ali, ele já ensinava o filho dele desde pequeno a trabalhar. O filho ali com 16 anos, né? Ele já começava a trabalhar, geralmente também estudava. E aí por isso, e essa é uma ideia minha, eu não tenho prova técnica, tá? Mas eu acredito que seja por isso que os homens antigamente, mesmo mais novos, tipo, eles conseguiam ter, entre aspas, acumulado mais dinheiro do que as novas gerações, porque o pessoal começava a trabalhar lá desde cedo, eles já tinham um ofício familiar, né? Geralmente o pai ensinava trabalhando. Hoje, por exemplo, um pai que seja um empreendedor ou tem um comércio, ele não pode colocar o filho dele para trabalhar, né? Porque o ministério, o governo vem em cima. Então isso que eu vejo nas monarquias não tem, né? Sendo que foi o Bismarck que começou com isso na Prússia. Mas isso foi um ponto que, para vocês verem, até a direita hoje defende isso, né? Eu acho que a direita devia se... Em vez de ser contra a doutrinação na escola, não, vamos acabar com as escolas tudo, cara. Eu acho que devia ser isso, cara, porque eu também estudei em escola pública e, cara, é bizarro, cara. É bizarro, assim, a escola, o quão mal a escola pública fez. E ainda as pessoas vão dizer assim, mas você precisa interagir socialmente. Cara,
eu interagia melhor com o pessoal da minha rua ali. Eu tinha um clube que eu ia, que tinha piscina e coisa. Tinha os amigos de infância ali. E era muito melhor do que o pessoal da escola pública ali. Então eu gostaria aqui de trazer algumas soluções, né? Que eu acredito que poderiam ser feitas. A primeira é, obviamente, você desinvestir todo o dinheiro de democracias, né? Como eu falei, tem democracias que não dá pra tancar, né? A do Brasil é uma delas. Então, eu não investiria nada do meu dinheiro que eu tenho no Brasil. A segunda é parar com essa dicotomia de sem democracia só sobra ditadura que o pessoal usa, né? Você tem que começar a sair da caixinha. Hoje em dia, com IA, vocês podem muito bem ir atrás de novas ideias e não precisa. Você consegue muito bem ter outras formas de governo muito melhores que a democracia. Geralmente o pessoal foi doutrinado dessa maneira e eles acabam não tendo a realidade, né? Basicamente, o que os libertários então eles propõem é a diminuir drasticamente o poder do Estado. Aí é uma discussão antiga até que tem, né, da bolha. Tem gente que quer fazer isso com revolução, tem gente que quer colocar políticos libertários lá, né? Eu, pessoalmente, se vocês querem saber a minha opinião, a gente tem que enxergar pela realidade. O Estado existe, a democracia tá aí como ela é, e a gente não vai mudar por revolução violenta, porque a maioria das pessoas não querem. Eu prefiro 1000 vezes um Milei lá do que um Lula ou um Bolsonaro, tá? Essa é a minha opinião. Preferiria 1000 vezes dar um Rafael Lima, um Hyde, um Cogos do que esses caras de direita aí, tá? Então, diminui drasticamente o poder do Estado e aos poucos substitui ele o máximo possível por contratos voluntários, né? Mercados, abrir o máximo que der para o mercado, começar privatizando a questão da Petrobras, dos Correios, essas televisões estatais aí que não servem para nada, começar a trazer um pouco também da questão de ordens jurídicas ali, privadas, né? Começar a desburocratizar, fazer uma reforma administrativa e da Constituição, diminuir drasticamente o número de funcionários públicos, começar a diminuir muito o número de concurso, acabar com essa farra de concurso aí, começar a liberar o mercado para a questão das moedas, né, da competição, questão de educação, diminuir o poder do MEC, liberar o pessoal. Sei lá, o Bill Gates quer abrir uma escola da Microsoft aí. Embora eu não goste muito do Bill Gates. Cara, pode vir aí, entendeu? Se não obrigar ninguém e não usar a prática de violência, tranquilo, pode vir aí, tá? E outra ideia que eu trago é a questão da ordem espontânea, né? Que muitas instituições que elas funcionam, elas não foram inventadas por uma pessoa, né? A maioria das pessoas que eu digo tem essa ideia de tipo, o capitalismo, né, o livre mercado, porque ele não existe, né, teoricamente, mas enfim, o capitalismo ele foi, por exemplo, inventado, né? Mas a maioria não foi nem assim, tá? Toda a linguagem, os costumes, a cultura, o direito, as normas, a ética, elas surgiram espontaneamente de uma interação livre de indivíduos. Isso só foi legislado depois pelo Estado, né? Por exemplo, a propriedade privada ela já existia antes, o Estado só foi lá e institucionalizou ela, né? Então não precisaria, ao invés de um parlamento criando regras, isso poderia surgir através de uma ordem espontânea, né? Hoje a gente tem a blockchain ali, cada vez mais tecnologias
descentralizadas, por que não pensar num sistema privado de jurídico totalmente no algoritmo open source, né? Um algoritmo ele é lógico, 100% lógico, ele vai seguir o que está programado ali. E se for aberto para qualquer um ver, ele não vai ter dúvidas ali, né? Então é isso aí que eu basicamente que eu teria, tá? De soluções. Então, por esse vídeo é isso. Eu teria muita mais coisa para falar aqui. Eu acho que não sei se tem alguém assistindo, se vai assistir isso aqui, além do Fajardo aí, né? Um abraço pro Fajardo aí. Mas, cara, vamos ver, eu vou continuar postando aí. Eu tô gostando bastante de expor aqui as ideias que eu tenho de conversar, de falar. E acho que eu vou ir aos poucos aí postando, né? Vamos ver no que dá. Então é isso aí. Valeu.